Tá, então vamos tocando aqui. Ainda pegando o gancho, e eu vou tentar pegar o máximo possível do aprendizado que foi passado pelo professor D'Artagnan, quando falou no conceito da sustentação da qualidade total, que é quando a qualidade tem que ser bom para todos. Professor, eu trago isso e defendo sempre. Eu acho que em tudo que a gente faz na vida, numa ação empreendedora, seja numa indústria, numa grande indústria, num pequeno restaurante, a gente tem que pensar, tem que ser bom para todo mundo. Como o Marcelo disse agora há pouco, eu entrei há 3 anos numa aventura de publicar livros infantis com autores do Rio Grande do Norte. Eu digo que nosso livro tem que ser bom para a criança, que vai ler, para o autor, para o ilustrador, para a gráfica, e para o pai da criança e para a professora. E para mim, como editor também. Então, essa é a ideia. E aí, em cima disso, eu passo a pergunta para Roberto Torreão. Quando a gente viu que o Grupo Guararapes, especialmente as fábricas, no ano passado, faz 2 anos, se viu em volta de uma confusão grande nacional. E aí, o que aconteceu? Os próprios funcionários colaboradores foram os grandes aliados da empresa. Saíram e levantaram a bandeira da empresa em diferentes momentos. E nesse processo que você batizou não, que se adota na empresa, chamado de Lean, quando eles sustentam no fluxo, principalmente, como conseguir, por exemplo, eu não sei se alguém aqui já teve o privilégio de visitar uma fábrica do tamanho da Guararapes, é uma cidade. Para andar lá dentro, você tem que andar de um carro elétrico, circulando dentro dos pavilhões, tamanho é o chão da fábrica. Como conseguir envolver 6.000 pessoas que estão lá trabalhando? Mais ou menos isso? Isso. Hoje, nós somos um pouco mais de 8.000 lá. Tá? No Brasil todo, 44.000. E nós, há uns 5 anos, a empresa contrata uma empresa internacional para fazer uma pesquisa de engajamento na empresa. E os resultados que vem tendo, por exemplo, nessa pesquisa, inclusive elevaram, viu, professor Cleber, falando de elevar régua, elevaram a régua do resultado da empresa para considerar uma empresa de excelência. Então, esse ano agora, nós tivemos um resultado de 97% de engajamento, ou seja, você, quando faz uma pesquisa em 44.000 funcionários, e você tem um resultado de 97% dessas pessoas, de uma forma bem simples, eu sou feliz em trabalhar aqui, eu acredito que responde a sua pergunta. Mais uma ideia daquilo que o que você não mede, você não controla. Então, como é que você vai conseguir medir a ambiência, o ambiente interno da estrutura organizacional interna? E a outra coisa interessante que Roberto Serquis disse agora há pouco, que às vezes a qualidade é difícil medir, especialmente no produto dele. Quando você está bebendo a água, está perfeita a água. Ninguém diz nada. É igual outro dia eu conversando com uma amiga da Coserne, e a gente prestava assessoria de comunicação, ele disse, Rio, só sai notícia ruim, todo mundo só vão para redes sociais só para reclamar, mas ninguém vai colocar no Twitter, diz, olha, hoje a energia funcionou 100%. Vai quando você está no meio de um trabalho da universidade, ou do seu trabalho, que o computador desapaga, enfim. É igual a água. Ninguém vai dizer, eita, a água hoje continuou sem gosto. Não, a pessoa só vai acionar o saque quando tiver algum problema. Mas eu devolvo ainda também a pergunta que eu fiz para o Roberto, para o Torreão. Como é que é seu processo, Serquis, de engajamento dessas pessoas? Porque aí não envolve apenas o chão de fábrica. Outro dia eu liguei para não sei se foi para Serquis ou foi para Djalminha, que sou amigo dos dois. Eu estava andando numa estrada e vi um carro transportando água e descoberto. Eu disse, olha, a qualidade passa pelo distribuidor, às vezes por aquele cara que está na bicicleta entregando o garrafão. Como é que você administra esse desafio de levar esse pensamento e unificar a qualidade até em todas as instâncias da empresa? Olha, o nosso trabalho ele é pautado dentro de um profissionalismo, embora a nossa indústria seja uma indústria familiar, mas foi totalmente profissionalizada. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje um trabalho dentro da empresa de criar um clima organizacional onde você trabalha por uma gestão de resultados. Então, você tem premiação para a questão da conservação do seu fardamento,
a questão o número de desperdício. Tem uma série de critérios que nós estabelecemos para criar esse conjunto de força para que a gente possa manter a qualidade. E também estendendo isso, como eu falei, para toda a cadeia. Essa é uma grande dificuldade, porque hoje você tem seus carros próprios de distribuição, mas a competitividade ela termina exigindo que você também terceirize, né? E essa terceirização você perde um pouco do domínio. É isso que ocorre. Vocês devem perceber que, por exemplo, o nosso produto ele não está em todos os locais do Rio Grande do Norte. Tá? Em função de quê? Em função exatamente da forma de trabalhar, de alguns graus de exigência que nós temos, né? E que termina por pessoas não conseguindo assimilar porque só querem preço pelo preço, né? E não dá para você fazer qualidade sem rentabilidade. Você só faz qualidade com investimento, investimento exige rentabilidade. Mas existe também uma estratégia de venda, uma política de preço e uma cadeia que você possa ter minimamente o controle dela, que é o que nós temos em relação à questão é uma commodity, evidentemente, mas vocês vejam que, além de, mesmo sendo commodity, a gente tem diferenciais competitivos no mercado. Por exemplo, nós temos produtos que são diferenciados no mercado, como hoje nós temos a garrafa de vidro bem presente já na região aqui do Nordeste, chegando na Paraíba, chegando já no Ceará, em Pernambuco também, com a garrafa de vidro, que é um produto. Você tem um garrafão diferenciado com a tampa de rosca. Agora, evidentemente que se você não criar esse conjunto de fatores que possam garantir minimamente um padrão de qualidade, você não vai conseguir chegar dentro desse perfil que você nos questionou no início. Eu vou dar uma sequência como eu comecei, vou dar sequência agora com a doutora Carla. E aí, sobre a Liga, Carla, e Carla, eu venho provocando ela já há algum tempo, ver se a gente escreve um livro, né, sobre os pacientes terminais, né, como é que lida com isso. E aí, o cliente ou o paciente de Carla, ou da Liga, não é apenas o paciente, mas envolve também a família, né? Como é que você consegue, por exemplo, garantir ou oferecer o mínimo de qualidade, pelo que eu entendi na sua fala, é a humanização. Na sua fala, não somente, na sua como também na de Ibsen, quando fala de H para H, né? Na humanização desse atendimento. E é uma palavra que a gente mais ouve quando fala de medicina, a humanização da medicina. Como conseguir níveis máximos de qualidade nesse processo de humanização? Quando o serviço é saúde. E tem umas coisas curiosas que eu digo assim, que ninguém recomenda, quando você vai procurar um médico ou um serviço de saúde, ninguém vai procurar na lista. Você chega diferente de uma cidade, se muda, vai para uma outra cidade, para Recife, ou o contrário, ninguém vai procurar, por exemplo, uma ginecologista, uma mulher, na lista do plano. Vai procurar uma recomendação de alguém, né? Quem você me recomenda? E aí eu digo que sempre o principal vendedor de serviços como saúde e como educação, muitas vezes, é o próprio cliente. Como é que vocês conseguem fazer isso? Humanizar. A experiência do paciente, ela está no tripé entre colaborador, paciente, família. Então, para você oferecer uma boa experiência, é importante que esteja o envolvimento de todos esses atores. E existe um conceito de cuidado centrado na pessoa. Eu posso oferecer um tratamento para você e um tratamento para Kleber, com a mesma doença, mas vocês têm particularidades e elas devem ser respeitadas. Então, é esse respeito pelas necessidades individuais que faz a diferença. E a gente sempre coloca que é se colocar um pouco no lugar do outro, né? Câncer, principalmente, não é a doença de uma única pessoa, adoece a família junto. Há modificações de estrutura, há modificações financeiras. Então, é importante que a gente, até para propor o tratamento, você entenda em que contexto aquele paciente está inserido e que você possa contemplar essas necessidades. Se colocar no lugar do outro, até para dar uma informação, faz diferença. Imagine quando você está fragilizado e em tratamento. E o interessante, quando você vai à Liga, eu não sei se também alguém já teve a oportunidade de ir e de esperar atendimento, é que você vê pessoas de diferentes níveis sociais e econômicos sendo tratadas exatamente
da mesma forma? Deixa eu pegar esse gancho para falar de um artigo bem emocionante que o reitor da UniRN, doutor Daladier, tratou na Liga, e ele publicou um artigo lindo, quando ele encontrou com o pedreiro que fez a casa dele na sala de espera da radioterapia. E a maneira poética como ele descreveu esse encontro, né, fez a gente se emocionar, entender que a gente está no caminho certo, porque não há diferença de tratamento. Os pacientes do SUS são tratados com a mesma dedicação com que a gente trata os pacientes da saúde suplementar. Então, esse diferencial, acho que é percebido para qualquer pessoa que passa lá. É lógico que, quando a gente mede satisfação, né, quando a gente vê o NPS lá do Hospital Luiz Antônio, que é um hospital que é totalmente SUS, e vê um NPS de 98%, não, está errado, vamos fazer de novo, isso não existe. Né? Mas a expectativa daquelas pessoas é muito baixa. Então, aquele carinho que se dá, aquele acolhimento faz diferença. E acolhimento faz diferença em qualquer nível social, em qualquer situação. Acho que é isso que a gente tenta oferecer. Para a Ibsen. Ibsen, minha empresa vende serviços. Eu digo que você vender produtos e expandir a venda de um produto é muito mais simples do que expandir a venda de um serviço. Por exemplo, uma coisa é você estar aqui, sua família está aqui olhando o funcionamento das coisas acontecendo no cemitério, dentro da própria empresa. E como expandir? Vocês estão indo para Paraíba, estão indo para Pernambuco e competindo de igual para igual, especialmente em Pernambuco, com um dos estados mais ricos e competindo com empresas também mais ricas da região Nordeste. Como é que você consegue expandir qualidade de serviço? Porque esse foi o desafio que fez com que a gente buscasse esse trabalho mais estruturado da qualidade. Porque enquanto o atendimento era aqui, como você falou, sobre nossos olhares, de Nilo, de Magno, de Eduardo, a coisa... E foi assim por muito tempo. Né? A Funerária São Francisco eram eles, estavam lá todo dia à frente e criou essa reputação. A qualidade vem justamente para nos ajudar, traz esse viés de padronização, como traduzir isso, como levar... Como criar esse sistema de qualidade que faça com que essa experiência de qualidade da Funerária São Francisco se repercuta nas demais marcas e nos demais mercados que a gente atua. Então, a gente vem trabalhando fortemente isso há bastante tempo. Né? É padronização, é processo, é treinamento intensivo. Né? Criar um sistema que seja a resposta para isso tudo. E... a gente assim, já tinha uma inclinação natural para a qualidade. Assim, o negócio, como eu falei, nasceu com esse viés de qualidade, levado por essas pessoas que eu citei aqui, os filhos de Aurino. Né? Mas o meu desafio hoje, em síntese, né, assim, à frente da diretoria executiva, é exatamente esse. Como codificar, né, essa atenção, esse acolhimento, esse amparo, que fez com que a gente, crescesse, virar sinônimo de serviços funerários aqui na cidade. Como codificar isso e fazer com que isso aconteça lá em outra cidade, com outra cultura, com outro... Então, é o meu desafio. É o desafio da gestão, é o desafio da qualidade. A gente tem uma estrutura interna lá que respira só isso. A Surim Gestão, ela tem o seu braço, o seu trabalho central é voltado para a qualidade, né, para justamente, tem um talento lá que veio da Guararapes, a gente recrutou ele lá para fazer qualidade lá no Grupo Vila, saindo da indústria para serviço, né, que é mais ou menos o que a gente vem tratando aqui. Então, esse é o meu desafio enquanto diretor executivo do grupo, é fazer esse sistema funcionar para que a percepção do cliente na ponta, do enlutado, seja a mesma, estando presente diante de um diretor funerário ou não. Mais uma vez eu me refiro ao professor D'Artagnan, né? O Rio Grande do Norte não é um estado de indústrias, não é um estado de indústrias, a gente tem poucas indústrias aqui, mas tem uma gigante, que é a Guararapes, inclusive, que deveria ser pelo menos motivo de orgulho para todo Potiguar. Né? E às vezes as pessoas não dão... A Riachuelo, para quem não sabe, nasceu em Natal. Né? É a maior indústria nossa que está, uma das maiores do Brasil. Mas eu vou pegar o gancho do senhor falando
dessa indústria 4.0, de interação, de algoritmos e tudo. E aí uso o exemplo que Roberto Serquis deu do Nordestão, que até foi citado lá em casa essa semana, daquela senhora que foi fazer a feira e acabou sendo acolhida por um funcionário, né? É como a qualidade chegou no cara lá do açougue, eu acho, que percebeu aquele ponto ali, né? E se transformou num... Não tem publicidade que pague uma ação dessa, mas o contrário também é verdadeiro, né? Hoje todo mundo tem 2 câmeras no bolso. Eu gosto de dizer isso. A gente anda com cada celular hoje, tem uma câmera na frente e uma câmera atrás, que filma, que fotografa e que grava áudio, né? Mas e se tivesse sido o contrário no Nordestão? Que toda empresa está sujeita a isso também, né? A fragilidade hoje da prestação de serviço, o que antes a gente, quando eu fiz mestrado em administração, né, e a gente ouvia assim, olha, um cliente insatisfeito espalha a notícia para 6 pessoas. Para 6 mil hoje? Para 6 milhões de pessoas? Como é que você, Serquis, por exemplo, administra essa percepção da empresa ou a questão da qualidade, como é que a qualidade é percebida nesse ambiente virtual hoje das organizações, né? Que embora a gente não precisa postar nada, mas tem alguém postando sobre a gente nas redes sociais. Monitoramento, acompanhamento. Hoje, a revolução da informática, a grande revolução do início do século XXI, essa mudança do fixo para o móvel, do real para o virtual, trouxe para nós também a necessidade de evoluir dentro daquelas tendências. Hoje, a nossa indústria tem 6.500 seguidores no Instagram, tem o Face também interagindo, e nós temos um momento de algumas situações que o consumidor desagradou. E nós temos, sim, que ter um trabalho, já um atendimento, de ir até a casa do consumidor, dialogar com ele. Então, tem que ter transparência, porque, como o nosso presidente colocou aqui, no início, não existe produção erro zero. Você pode ficar insatisfeito porque determinada pessoa terceirizada o seu foi deixar um garrafão e tratou mal a secretária, né? E você, então, você tem que ter aquela informação para que você possa fazer os ajustes necessários. Então, a transparência, e não tem como você ficar fora disso. Você não pode deixar de estar se comunicando com o consumidor. E os canais estão aí, virtuais. Então, o nosso portal, por exemplo, nosso site, você acessa lá, tem a ligação direta conosco. Quem, inclusive, responde, chega para mim. Tá certo? Eu centralizo isso aí. Lógico que eu tenho uma equipe, mas a equipe chega para mim sempre que acontece alguma chamada, elogiando ou alguma reclamação que, porventura, chegue, nós temos todo um trabalho de apresentação. Por quê? Porque tem transparência, né? Você tem uma indústria montada legalmente, você não tem o que se esconder, você tem que mostrar realmente. E sim, ao contrário, nós temos, em determinados momentos, criado relações fantásticas, entendeu? O consumo, por exemplo, esse mesmo caso que eu citei aqui, quantas pessoas? Foram 43 pessoas que ligaram, dizendo, olha, esse garrafão deve estar falsificado, porque não está vindo mais eletronicamente na tampa. Olha, uma máquina que nós tivemos que usar o plano B, né? Porque não podia parar a produção, enquanto dar manutenção naquele equipamento. Talvez, assim, eu como comunicador, talvez tivesse faltado ali a comunicação para o cliente naquele instante, né? O detalhe é o seguinte, é que, como nós estamos nesse processo de inovação, né, você teve um pane inesperado, uma peça que nós temos as peças de reposição, mas aquela peça, infelizmente, a peça que estava em reposição deu problema também. E aí onde está a história. Então, a gente tem que vem o trabalho de comunicação, tá certo? Porque foi um negócio que ocorreu em 2 dias, né? De 48 horas. Então, a transparência, a comunicação, o acompanhamento, essa conversa direta com o cliente, nós temos uma equipe para isso. Nós temos 2 pessoas que preocupam com esse controle de qualidade e também da mídia, evidentemente. Torrião, a pergunta que eu, na verdade não é uma pergunta, é uma sugestão, gostaria que você falasse um pouco, que talvez nem todos saibam, do processo de produção das facções têxteis. Das facções no interior do estado, assim, muita coisa que o cliente da Riachuelo usa lá no sul do país, é produzido no interior aqui do Rio Grande do Norte, em São José do Seridó. Como é que vocês conseguem controlar a qualidade nesses lugares? Existe um sistema de auditoria forte e presente?
A gente não chama mais hoje de facção. Ah, já é outro. A gente chama de oficinas de costura, porque o nome ficou meio complicado. Eu sempre achei estranho isso, não facção. Mas é porque, na verdade, quando nasceu isso lá atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar em outra empresa, e isso lá, você vai faccionar alguma coisa, você tem um faccionista, é isso mesmo. Você tem um processo aqui, você tem um faccionista ali que lhe ajuda naquele processo. Mas, enfim, falando de oficinas, né, nós hoje temos 61 oficinas de costura, né, 61. E esse é um projeto assim, muito bonito, né, porque quando nós vemos os depoimentos das pessoas, né, que trabalham, né, como isso desenvolveu o interior do Rio Grande do Norte, né, dando esperança às pessoas que não tinham esperança, isso é emocionante, inclusive. A pergunta é, como é que controla essa qualidade? Uma das áreas que eu sou responsável lá é a parte de corte, né? Então, nós recebemos a matéria-prima e fazemos todo o processo de corte. Isso tem uma equipe que faz a auditoria dessa qualidade antes da gente enviar, depois é enviado para as facções, né? Na própria facção existe uma equipe de auditoria lá, que hoje a gente chama de compliance, né? Que é a questão de ir lá e verificar, né, se está tudo dentro da norma, inclusive a BVTEX, né, 100% agora de aprovação, foi recente agora isso, né, 100% do ano passado, 100% isso é importante. E a BVTEX é a Associação Brasileira de Têxtil, né, que vai lá para certificar se aquilo está tudo dentro dos procedimentos, dos padrões, né, de lei. Então, quando retorna, é feita a confecção das peças e depois nós passamos, né, recolhendo isso aí e quando chega na empresa, antes da gente levar isso ou para a lavanderia que se precisar ou para ser colocada para enviar para as lojas, existe também um processo de qualidade. Estou falando na parte de qualidade, né? Qualidade dentro lá antes de mandar, durante o processo e quando recebemos também. E só assim depois é liberado o processo de pagamento lá das oficinas. Ok, Torreão, muito obrigado. A gente está encerrando o nosso ciclo de painelismo, com os painelistas, mas eu gostaria de, por último, só passar a palavra para a Carla e para a Ibsen, para falar um pouco do futuro. O que é que esperam pelas duas instituições, tanto pela Liga quanto pelo Grupo Vila, no futuro? Bom, a Liga ela mudou toda a sua estrutura organizacional esse ano para que o cuidado seja cada vez mais centrado no paciente. Então, há modificações realmente em termos de agenda, de acessibilidade, tudo para que a gente consiga cada vez mais fazer com que essa pessoa que procura a instituição ela tenha a melhor experiência possível. Lembrando que satisfação do paciente é diferente de experiência do paciente. Nem sempre o paciente pode ter tido um desfecho ruim e, ainda assim, ter uma boa experiência, se ele for bem conduzido durante todo esse processo. Kleber já falava que existia muita sinergia. A gente não se conhecia, né, Carla? Pessoalmente, mas ele falava, vocês não se conhecem, mas tem muito em comum. A gente também enxerga essa jornada de experiência do cliente, sabe? A gente sabe que tem muito o que fazer ainda, sabe que tem muito que a gente está só no começo. Assim, essa jornada que eu citei, o que a gente faz hoje é empurrar o barco. É só o comecinho, é só dar existe o foco, a atenção nesse cliente enlutado, esse problema que a gente não consegue nem medir. Enquanto eu coloquei aqui no início da apresentação o exemplo de Eric Clapton como um caso, né, de sucesso, né, a reorganização psíquica dele, o instrumento que ele utilizou, muitos e muitos talentos de qualquer outro, não só da arte, mas enfim, do jornalismo, enfim, de qualquer ciência, de qualquer área que você possa pensar, se perdem, porque nunca mais se reencontram. Então, é um impacto social violento, assim, o luto não vivenciado da forma correta, né? O adoecimento, né? Gerando até a possibilidade de suicídio em muitos casos. Então, é um tema que está sendo muito falado, né? Então, assim, o nosso trabalho ele é muito maior. A gente tem, como eu falei, a gente trabalha ali, tem um oceano
ainda nessa missão que a gente nos colocou, sabe? Então, assim, o futuro é isso. É entender, sobretudo, a pessoa que está lá no outro lado, esse enlutado, esse cliente enlutado, e a gente começa a fazer isso quando a gente internamente, com uma mudança simples de pensamento, mas isso também é qualidade, coloca que todo mundo que trabalha, essas 1000 pessoas que trabalham no Grupo Vila, não são é analista de marketing, analista de RH, todos são profissionais do luto. Todos. O SG é profissional do luto, o diretor é profissional do luto, é profissional do luto fazendo uma atividade no marketing, mas é, acima de tudo, profissional do luto, porque o foco é o enlutado, e não a atividade de marketing específica. O foco é o enlutado. Então, existe um terreno muito grande, um espaço muito grande a crescer, e a gente está nessa missão. Está só começando. Ok, Ibsen. Então, acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui. Kleber me disse que a gente teria até às 7 da noite. São 3 minutos para as 7. Fomos pontuais. Passamos a palavra para Marcelo, para o nosso mestre de cerimônia, né, que vai dar continuidade ao evento.